Todo passo que nós fazemos na nossa vida, todo caminho, todo rumo, toda escolha, ela é carregada de um sentido. Nós não fazemos nada à toa. Nossos gestos podem dizer uma coisa com as palavras, nossas palavras podem dizer uma coisa, e às vezes nossos gestos podem não acompanhar o que nossas palavras dizem. O Senhor nos chama a ser coerente com o gesto, com os rumos, com as escolhas, realizando a escolha por Ele. O nosso coração tem a tendência de dizer que quer o céu, mas dar passos rumando para si mesmo e fazer de si o céu. Essa história não dá certo desde Adão e Eva. Ninguém evolui sozinho. Ninguém se salva sozinho. Ninguém comprovou que alguém já voltou do mundo dos mortos para dizer que nós nos evoluímos porque alguém indicou o que nós devemos fazer. Ao contrário, na Escritura, quando isso aconteceu, na narração do rico opulento e de Lázaro, Jesus disse: eles têm para o rico que estava ardendo e pediu para voltar para ele, o pai Abraão, voltar lá e avisar que eles modificassem o modo de agir. Abraão disse: eles têm os profetas, eles têm os seus patriarcas, eles têm a palavra para ouvir. Nós temos tudo entre nós para fazer o caminho rumo ao céu. Temos tudo o que precisamos para entender o céu e abraçá-lo. Nós não precisamos que ninguém volte da etapa da partida. Agora precisamos abraçar a coerência em cada ato, dizer com a vida aquilo que cremos, nos situarmos onde estamos para fazer o rumo de onde queremos chegar e entender que forças, que auxílios, que inspirações, que modos, que ferramentas nós vamos usar para prosseguir a trajetória. E nisso se insere um pouco o que nós fizemos hoje aqui, esses dias. E vamos considerar o dia da nossa missa de partida até essa missa de conclusão da nossa peregrinação, essa missa que marca o domingo da nossa peregrinação. Vamos considerar isso um grande dia, onde o Senhor nos chama desde cedo a fazer a trajetória com Ele. E nos perguntava, e eu sugeria desde aquele dia, onde estamos? E onde Deus nos quer levar? Por intuição, a escolha do tema era: a tua vontade faz em mim. E Deus, se nós vermos um pouco os acontecimentos de lá para cá, Ele desconstruiu tantos rumos pensados por nós. E desconstruiu desde o preparar possivelmente até o término, porque ainda não acabou. Eu fico esperando até o fim quando eu chegar em casa, se sentar na minha cama e dormir, eu vou dizer: tá bom. Até lá aguardemos emoções. E ninguém diga que isso seja coisa do Padre Cristiano na volta. Viu, irmão? E é importante a gente ter presente que o Senhor tem sido um educador que nos diz: és capaz de pronunciar essa frase com a tua vida? Onde tu estás? Aceitas o caminho que eu tenho para ti? Queres o rumo do céu? Aceitas o percurso que eu vou te dar para o teu coração fazer o caminho do pecado à graça, da divisão à unidade, ou ainda confias mais em ti do que em mim? Não se considere tão errado, porque por confiar mais em você do que em Deus, a história mostra isso para nós. Até aqui, os irmãos, mesmo os que estão no céu, os santos, eles fizeram a dura estrada de aprender a confiar em Deus, errando tantas vezes, confiando mais em si do que em Deus na hora do aperto, na hora das desconstruções, na hora em que Deus estava dizendo: este rumo é bom para o teu coração, este rumo não é bom para a tua história. A tua vontade faz em mim, é a resposta.
de quem se deixa docilmente desconstruir, de quem se faz primeiro aprendiz de Deus e depois principiante. O aprendiz, ele ainda pode chegar diante do altar e dizer: eu sei, eu dou conta, eu faço. A gente discutiu isso recentemente, né? Desse desafio de tantos que dizem: eu sei, eu dou conta. O aprendiz, ele pode dizer, porque ele quer se colocar aprendendo, ouve você falando, mas ele diz que ele tem uma experiência, que ele tem uma trajetória e que ele vai aprender algo novo, mas ele vai levar em conta todo. O cristão, ele é chamado um pouco mais a ser um aprendiz principiante, a não arrogar a experiência que te trouxe até aqui, mas a dizer ao Senhor: a tua vontade faz em mim. Não dizer a Deus assim: oh, Senhor, eu já vi isso, pode ser assim, pode ser assim, o que o Senhor acha? Senhor, vai ser mais livre se eu disser: a tua vontade faz em mim? E se eu precisar considerar o plano B? Eu vou abraçar o plano B. E se eu precisar considerar o deixar? O deixar vai fazer parte da minha maturidade. E se eu considerar que vai doer, e eu preciso ir aonde dói, doer e ir aonde dói faz parte do meu crescer. Confiar em Deus é entender que o rumo da nossa história é perfeito quando nós o seguimos. Assim, a primeira leitura e o evangelho de hoje, eles têm duas coisas, e eu quero terminar com essa consciência. Duas coisas que para mim são muito caras, e é muito curioso reparar nas primeiras leituras que nós nos últimos tempos vimos ouvindo, porque elas vêm trazendo um exercício que é importante para quem segue Deus e quem quer servir. Não há serviço que não nasça de outro lugar, senão do seguimento. Só sabe servir quem segue. Quem serve sem seguir é autônomo, usando o nome de Deus. Quem segue aprende a ser a expressão de Deus. Para nós que somos pecadores e temos o coração dividido, a gente precisa constantemente fazer o que a primeira leitura e o evangelho nos sugere: memória. Memória. Nossa liturgia nos ensina que memória não é só recordar, é situar-se no presente ao lado de Deus para dar a Ele razão. É calar, às vezes, as nossas falas e nos colocarmos diante dele dizendo: o Senhor tem razão. Na primeira leitura era interessante como ontem o Padre André fez na sua fala umas observações bem técnicas, e eu gostei muito, porque me dava a noção do que nós estamos fazendo aqui, né? Quando Josué anuncia, chama as tribos de Israel, convoca e faz toda a memória do Senhor, que foi o Senhor daquele povo desde a Mesopotâmia até ali. Curioso como ele reúne as tribos, convoca os anciãos, chefes e juízes, ele reúne a comunidade para fazer memória. E ele faz memória para nos situar no presente diante de Deus, para fazer o próximo passo junto com Ele. O que é uma missa? É situar-se fazendo memória do acontecimento da paixão, para realizar o próximo passo diante de Deus. Nós erramos muito quando nós fazemos os passos, queremos adiantar os passos. E repararam porque um bocado do nosso tempo sofre de ansiedade? Porque nós sonhamos com o resultado sem calcular a trajetória. Pensamos no futuro sem viver o presente. E aí nascem as crises de ansiedade. E eu digo por experiência própria, de viver imaginando às vezes o fim e sofrer no presente por não conseguir calcular. As broncas que eu levo dos médicos de regra são essas, que eu não sei viver o presente. Engraçado que são os médicos que dizem isso, né? Não só. Mas é curioso pensar, viver o presente.
Viver o presente, situar-se aqui, olhar para Cristo, não desviar o foco de Cristo. E é interessante que ao olhar para Cristo, tudo realmente parece mais difícil. Tudo parece mais complicado. Porque Cristo nunca é satisfeito com o posto onde eu estou. Porque aqui não é o meu lugar. Em Aparecida não é o meu lugar. Em Brasília não é o meu lugar. Meu lugar é no céu. E por mais que eu chame aquele lugar de casa, aquela cidade de minha, aquela padroeira de nossa, nada aqui é onde devemos estar. Nós devemos estar no céu. O céu é conviver com Cristo desde já até plenamente concluir nossa trajetória na eternidade com Ele, sendo plenos. E o exercício é permanecer com Ele. Permanecer com Ele é confiar quando Ele nos sugere palavras duras para a gente daquele tempo ouvir no Evangelho Jesus falando do pão que era Ele, que deviam comer a carne, beber do sangue, deviam tomar do sacrifício que era Ele, o cordeiro que é Ele. Muitos tiveram medo, reclamaram e murmuraram. E normalmente quando somos desafiados a sair de uma instalação, nós murmuramos. E aí reparem que desculpas você e eu usamos para dizer que é melhor ficar onde estamos. Nós julgamos todo mundo está errado, ninguém é confiável, tudo é incerto. Mas Deus move a roda assim mesmo, não adianta eu resistir, porque uma dada hora quem vai desistir de resistir sou eu. E aí eu digo para ele: tuas palavras são duras, mas normalmente eu penso nele dizendo e acuso o padre. Tuas palavras são duras. As palavras dele não são dele. A memória nos ajuda a lembrar que as palavras que nós dizemos não são de outro que nos trouxe aqui. Foi aquele que nos chamou, nos trouxe aqui e nos chama constantemente. Um dia nós vamos passar e Deus vai continuar dizendo palavras duras através de um outro sacerdote. Ousemos hoje, na memória que estamos fazendo, viver as desinstalações que nos fazem mais felizes. Você crê em quê, afinal de contas? Quando você diz que crê em Deus, mas ruma para esse ou aquele lado, em que de fato você está crendo? Crer não é somente dizer com a palavra faze a tua vontade, faze em mim. É acompanhar essa palavra com a nossa vida. A ideia de dividirmos hoje, de rezarmos pela cruz uns dos outros e entregarmos uma cruz rezada na volta, é a ideia de pensar que dizer esta palavra não é coisa fácil na vida desse de quem você está rezando. E talvez essa pessoa não perceba o que, por tanta estrada feita, ou às vezes tanta docilidade, às vezes tanta trajetória com Deus, mas já repararam, às vezes é importante, por isso é importante nós não virmos sozinhos ou isolados num caminho de romaria ou de peregrinação. Porque senão a gente pode fazer como nós vimos ontem, 2 vezes no caminho do Romeiro. Pessoas que passavam em frente às estações, aos mistérios, como quem simplesmente fazia uma selfie. Olha que lindinho, que maravilha, que beleza. E eu tirava uma foto fazendo um sorriso com Jesus morrendo com uma chibatada nas costas. Ou não prestava atenção na voz de Deus em cada mistério. E eles passavam simplesmente indo, ouvindo. Nós fomos contra a corrente dos mistérios e colhemos contra a corrente a voz de Deus para nós. Ousemos hoje pensar nesse de quem rezamos, para quem rezamos, o que ele precisa, que memória ele ainda precisa, que memória ela precisa para poder entender o céu e se render ao céu. Que ele ou ela chegue ao ponto de dizer: Senhor, eu não sei mais o que pedir.
e deixe Deus inteiramente dizer, então vai por aqui. Mas se não vai me dar nenhuma explicação, se eu te der explicação, você vai querer que eu justifique. Vai por aqui. Perde os teus rumos e deixa que eu lhe dê os rumos. Essa docilidade nos desestabiliza. Mas nós dissemos na oração do dia, não foi isso? Ó Deus, que unis os corações dos vossos fiéis num só desejo, dai ao vosso povo amar o que ordenais, esperar o que prometeis, para que na instabilidade deste mundo fixemos os nossos corações onde se encontram as verdadeiras alegrias. Que essa romaria nos ajude a ser auxiliadores uns dos outros, para olhar o céu, ajudar o outro a ir ao céu, não só dizendo para o outro que melhorar ou não, mas vivendo ao lado do céu, que é Cristo, coerente com Cristo, para que o outro me vendo, quem interpele o outro não seja você ou sua palavra, mas seja o Cristo, que na santidade que o outro vive, minimamente, inspira a memória, revisa o coração, faz vencer as resistências e dar o caminho direto ao céu, que passa pela terra como Cristo passou e nós também vivemos aqui. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça.